Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, senhores que acompanham a sessão de hoje. Eu faço a leitura das atas, primeiro da sessão ordinária, a 20ª, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizado no dia 27 de março de 2018, com a presidência do deputado Kennedy Nunes e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Heidenschein, Ana Paula Lima e Maurício Scudilar. Às 14 horas do dia 27 de março do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, com a presença do deputado Serafim Venzon, o senhor deputado convidou para fazer a leitura dos trabalhos o deputado Maurício Scudilar, quarto secretário, e que foi feita a leitura na sequência e aprovadas as atas sem qualquer restrições. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou que procedesse a leitura, a distribuição do expediente. Em breves comunicações, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Scudilar, Antônia Aguiar e a deputada Ana Paula Lima. No grande expediente, horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch pelo PT, Milton Obos pelo PSD, Serafim Venzon pelo PSDB e Maurício Scudilar pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou ao próximo horário, que é a ordem do dia. Foram aprovados em turno único os projetos de leis número 18, 24, 37 e ainda o 463 e 536, bem como o número 233, com emenda modificativa. Foi retirado pelo autor o projeto de lei número 376. Foram aprovados ainda os pedidos de informação 37 a 39 e as moções 57 a 61, bem como o requerimento 215. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 200 a 214, 216 e 221 e comunicou que vai encaminhar os destinatários às indicações números do 128 a 140. Na sequência, senhor presidente, por solicitação do deputado César Valduga, com a aquiescência dos demais líderes partidários, suspendeu a sessão a fim de que o senhor vereador do município de Itajaí, Marcelo Werner, e o senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de Santa Catarina, José Henrique Pereira, fizessem uso da palavra para falar acerca da expedição das carteiras de pescadores profissionais em Santa Catarina. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão, anunciou o próximo horário, que foi em explicações pessoais. Fez uso da tribuna a senhora deputada Luciane Carminati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão especial para o mesmo dia, às 19 horas. E para constar, eu, primeiro secretário, mandei fazer e lavrar a presente ata. Ata da 8ª sessão especial, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 27 de março do ano 2018, com a presidência do deputado Kennedy Nunes. Às 19 horas do dia 27 de março do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa: excelentíssimo senhor deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso e deputado Darcy de Matos, excelentíssimo senhor general do Exército R1 Ademar da Costa Machado Filho, senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel João Valério Borges, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do estado, doutor Eduardo Pinho Moreira, excelentíssimo senhor comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, general de brigada Ricardo Miranda Aversa, senhor comandante do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, tenente-coronel Reinaldo Sóton Calderaro, magnífica reitora da Universidade Federal da Universidade da Região de Joinville, Univille, senhora Sandra Aparecida Furlan, e o senhor chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, coronel Luciano Valfredo Pinho,
este ato representando o excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Araújo Gomes Júnior. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e a pedido do deputado Dr. Vicente Caro Preso e aprovada pelos demais parlamentares. Em seguida, houve o hino nacional e a apresentação de um vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado Arcidio Matos. Logo depois, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, o doutor Vicente Caro Preso. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para tecerem seus discursos em nome dos homenageados o tenente-coronel Reinaldo Sótão Caureraro e, em nome da instituição homenageada, o general de brigada Ricardo Miranda Aversa. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, e para constar, eu, primeiro secretário, mandei lavrar e fazer a presente ata. Senhor presidente, foram lidas as duas atas em que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro inscrito, deputado Kennedy Nunes, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados que estão aqui, deputada Dirce, a representante da bancada do Batom, nesse momento, catarinenses que nos acompanham pela rádio digital, pela TVA e pelas redes sociais, eu quero fazer algumas manifestações no dia de hoje, a começar pela, como é que eu posso dizer, o quadro que a gente chegou, em que todos os dias estamos lendo a execução de policiais. Não falo só por conta da soldado Caroline, que estava em férias e foi covardemente executada, e o marido dela levou tiros no ombro. Não se viu nenhuma manifestação mundial ou nacional, nenhuma chamada nacional, Caroline para sempre, nada. Talvez porque ela não era de esquerda, talvez porque ela não era militante política, talvez porque ela não era da favela, talvez porque ela não era negra. Aí não tem essa movimentação toda, a gente não viu nenhuma rede grande de televisão dizer dessa execução que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, presidente. Não desmerecendo a vereadora que foi morta no Rio de Janeiro, mas com toda razão, quem usa uma farda vale muito mais do que o respeito do que foi com ela lá no Rio de Janeiro. A diferença é que era uma política e a outra uma policial, que decidiu escolher na sua vida salvar a vida dos outros, defender as outras vidas, deputado Ismael. E a pessoa ser executada porque escolheu um tipo de serviço é muito bárbaro. Estou falando aqui da Caroline, mas infelizmente virou notícia comum a morte de policiais no Rio de Janeiro, em todos os lugares. Isso aí reflete a falta de respeito que se formou aqui e que é impressionante aonde o Brasil chegou. E aquilo que eu falei, a grande parte disso, a culpa é da droga, deputado Ismael. A droga que infesta, que está acabando com a nossa sociedade.
Eu sei que tem muita gente que fica bravo do que eu falo, mas já falei diversas vezes aqui nessa tribuna, que quem patrocina toda essa violência contra os policiais, contra as famílias, é você que fuma um cigarrinho de maconha, é você que cheira um carreiro de cocaína, é você que fuma uma pedra de crack, é você. É você. Eu sei que tem gente que fica puta da cara comigo aqui, mas é a verdade. Quem consome que movimenta a indústria. Essa que é a verdade. E tem muita gente que não gosta, mas a gente precisa dizer isso. Essa é a verdade. O outro assunto que eu gostaria de falar é que, infelizmente, daí vou falar como acadêmico e de profissão, que sou jornalista, que a gente anda atrás, deputado Silvio, de manchetes, jornalista, né? O jornalista sempre é aquele que vai atrás de manchetes, de grandes falas. Os jornalistas políticos, por exemplo, querem incendiar e tiram uma frase de um e a frase de outro, e através das suas colunas políticas tendem colocar uns contra os outros. Isso é a história do jornalismo. Né? Isso é a história do jornalismo. Quando o meu telefone toca e é algum jornalista, já tem gente lá de Joinville que sabe dessa minha posição e eles dizem assim: Kennedy, eu preciso fechar a coluna, estou lançando a rede, será que eu pego algum peixe? Para vender. Hoje em dia, muito mais ainda com as redes sociais, a gente não quer ser furado, né? A gente sempre quer furar uma notícia, dar na frente. E muitas vezes, eu me lembro do meu professor da universidade que dizia que não existe notícia sem interesse. Sempre tem interesse. E ele dizia: vocês precisam criar filtros para saber filtrar que tipo de interesse tem por trás daquela informação. Toda notícia tem um interessado. Toda notícia tem um interessado. Me lembro do professor que dizia de uma coisa, tinha lá no interior de São Paulo, onde ele trabalhava, tinha muito produtor de hortaliças e de morangos, os japoneses que produziam morangos. E ele dizia que quando o morango, deputado Ismael, quando o morango não estava saindo na verdureira, eles botavam uma matéria que uma geada acabou a plantação do morango, o morango ia subir de preço, e daí todo mundo ia e comprava o morango, mas não era nada, era só para vender o morango, porque o morango não fica lá. Por que você está dizendo isso, Kennedy? Porque eu queria falar de dois fatos. Que muitas vezes a denúncia, que muitas vezes aquilo que as pessoas acreditam que seja, vale muito mais do que a verdade. Há um tempo atrás, eu fui manchete de todos os jornais da antiga RBS, hoje NSC. Bom Dia Brasil, Bom Dia Santa Catarina, Jornal do Almoço, Jornal Hoje, RBS Notícias, Jornal Nacional. Mas deram um pau danado de algo que eu nem sabia. Uma procuradora do Tribunal de Contas denunciando de uma viagem minha à Alemanha, que eu tinha ido antes do tempo, e eu nem fiquei sabendo. A procuradora passou direto para o jornalista da RBS e ele detonou, e detonaram. Pensa no pau, eu fui para o pau de arara, pau, 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 pau. 3 anos depois, o Tribunal de Contas me julgou, e eu fui absolvido por unanimidade. Não saiu uma linha sequer na imprensa. Uma linha. Uma notinha. Não saiu nada. Absolutamente nada. Eu fiz as contas, Patrício. Eu tive quase meia hora de mídia nacional contra a denúncia que a tal procuradora colocou para mim, deputado Silvio. E não tive um segundo da minha absolvição por unanimidade. E eu fiquei sabendo da minha absolvição porque o Tribunal de Contas mandou: você foi o absolvido. Você também? E daí eu pensei: bom, amanhã vai ser capa, né? Procuradora do Tribunal de Contas mente contra o deputado Kennedy. Mas olha... Mas eu preciso ser transparente e trazer essa informação para os catarinenses. Assim como, para encerrar, eu queria trazer, porque também a imprensa fez um carnaval danado
sobre o prédio que a Assembleia Legislativa comprou no ano passado. E, meu Deus do céu, parecia que a casa ia cair. Daí o deputado Mário Marcondes entrou na Justiça, pedindo para que a Justiça fosse verificar o caso, porque a denúncia era que estava tudo errado, e parece que os deputados cometeram um pecado capital. E eu tenho a responsabilidade de dizer aos catarinenses que eu estou aqui na mão com a decisão da Justiça. A Justiça. E o juiz fala aqui que está tudo certo com a compra. Está tudo certo. Não houve nenhum momento algo que colocasse todo o processo em xeque. Não é eu dizendo, não é o deputado Silvio que comandou o processo, é a Justiça, deputado Dóia. A Justiça está dizendo que a compra do prédio em que os funcionários vão ser colocados agora para trabalhar foi completamente feito dentro do que diz a lei, e ainda diz da mesma forma como foi feito o processo no Ministério Público e no próprio Tribunal de Justiça. Então, porque isso aqui não saiu também na mídia, assim como a minha denúncia não saiu, isso aqui também não saiu na mídia. Eu li esses dias na coluna do Cacau Menezes que o Cacau está esperando o deputado Mário Marcondes fazer o pedido de desculpa, só aquilo que eu li, porque o resto não saiu nenhuma manchete, não saiu absolutamente. Mas eu preciso dizer aqui aos catarinenses que tudo foi feito dentro da mais absoluta transparência. Parabéns, deputado Silvio, não poderia esperar outra coisa a não ser isso do senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. O próximo inscrito é o deputado Fernando Coruja. Na sequência, o deputado Antônio Aguiar. Na sequência, o deputado Serafim Venzão. Na sequência, o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados que já estão na casa na sessão de hoje, eu gostaria de fazer 3 registros breves. O primeiro deles, agradecer ao governo do Estado pelos investimentos feitos na área de saúde, de forma específica na cidade de Blumenau, pleito de toda a bancada representante do Médio Vale. Nós tivemos na segunda-feira a inauguração do ambulatório geral da Escola Agrícola, deputado Dóia, no investimento de R$1 milhão da Secretaria de Saúde, numa região extremamente densa, e há muitos anos, há pelo menos uma década, era reivindicada a construção desse ambulatório geral, que vai trazer, sem dúvida alguma, qualidade de vida a todos os moradores dessa região de Blumenau, a grande região da Escola Agrícola. Também agradecer ao governo do Estado pelo investimento que foi feito na reforma completa, total, da Policlínica Lindolfo Bell, será entregue amanhã à cidade de Blumenau. Foi um investimento também de R$1,4 milhão, mais uma vez com a participação pontual da Secretaria de Estado de Saúde. Fica aqui o nosso registro. Quero ainda, senhor presidente, com satisfação, compartilhar com os catarinenses a audiência que tivemos ontem com parte da equipe da Secretaria de Saúde e representantes de comunidades terapêuticas de todo o estado de Santa Catarina, na sede da nossa Secretaria Estadual de Saúde. Há muito tempo vínhamos buscando a efetiva parceria pontual e precisa dos pagamentos das comunidades terapêuticas, e conseguimos ontem estabelecer não só um fluxograma das ações, mas principalmente
um cronograma dos pagamentos. Havia um atraso de novembro e dezembro, já quitado há cerca de 30 dias, e agora estava em aberto o mês de janeiro e fevereiro. São R$720 mil mês investido em 720 vagas em todo o estado de Santa Catarina. E, felizmente, tivemos a boa notícia ontem de que esse recurso já se encontra, a Fazenda já fez o repasse para a Secretaria de Saúde e será pago, então, nas próximas horas, as comunidades terapêuticas de janeiro e fevereiro, e o mês de março, o compromisso da Secretaria da Fazenda, não, melhor, da Saúde, de fazer esse pagamento até o próximo dia 2 de abril, relacionado ao mês de março, deixando assim quite todas as pendências que haviam por parte da Secretaria de Saúde em relação ao programa Reviver. Isso é muito positivo, porque estamos preocupados, inclusive, com ameaças de fechamento de unidades no estado de Santa Catarina, e com essa notícia vinda da Secretaria de Saúde, nos dá um novo ânimo e determinação para que as comunidades prossigam no seu belíssimo trabalho de atendimento público gratuito a todos aqueles que, dependentes de substâncias psicoativas, buscam o acolhimento e o tratamento nessas 72 comunidades hoje, efetivamente, credenciadas pelo governo do estado para oferecer até 10 vagas por comunidade terapêutica. Então, eu quero aqui reconhecer o trabalho e a disposição da Secretaria de Saúde, mesmo diante de tantos desafios e compromissos financeiros, mas em quitar com as comunidades terapêuticas esse débito em atraso, regularizando e dando fôlego para que eles possam prosseguir nesse belíssimo programa, que é o programa Reviver, que hoje comemoramos aí 3 anos e meio de programa. E, deputado Silvio Drevke, já mais de 15 mil jovens catarinenses, 15 mil jovens passaram pelas comunidades, foram acolhidos pelas comunidades terapêuticas, e eu sempre repriso aqui, porque é a primeira indagação que vem à mente do telespectador, daquele que nos escuta pela Rádio Alesc, enfim, daquele que nos acompanha aqui na Assembleia Legislativa. Mas e aí, deputado, qual é o resultado? E aí a gente sempre informa, não é? A comunidade terapêutica, ela trabalha com uma proposta hoje no marco regulatório nacional de acolhimento espontâneo. Somos contra, inclusive, o acolhimento compulsório, terapia ocupacional, convivência entre pares, disciplina, espiritualidade, enfim. Mas há aqueles que chegam ali, deputado Silvio, e ficam 24 horas. Estão ali para dar um tempo para a polícia, para o traficante. Né? Agora, aqueles que permanecem à plenitude do programa e efetivamente querem superar a dependência química, nós temos conseguido índices de até 35%, 40% de reabilitação. Isso, deputado Marcondes, é muito positivo para a sociedade catarinense, para as famílias catarinenses, para a segurança pública, porque estamos tirando esse jovem debaixo da marquise, não é? Da via expressa, da marginal, enfim, tirando debaixo do viaduto e trazendo para um lugar acolhedor, onde efetivamente aqueles que queiram superar a dependência química encontrem espaço e uma equipe técnica preparada, psicólogo, monitor, assistente social, que dê todas as condições, inclusive de reatar os laços familiares, os laços acadêmicos e profissionais, enfim, dando um novo horizonte para essa juventude. Então, muito obrigado aqui ao governo Pinho Moreira, que autorizou a Secretaria de Saúde a liberar esses recursos e, efetivamente, deixar em dia as comunidades terapêuticas. Permita-me, senhor presidente, nesses minutos que me restam, de fazer aqui uma brevíssima reflexão sobre a data que celebramos essa semana, a Páscoa. Não poderíamos deixar de mencionar, embora, é claro, 90% ou talvez mais da população brasileira seja cristã, nem todos o são, mas nós estamos aí numa cultura ainda judaico-cristã, e é bom lembrar o porquê da Páscoa. A Páscoa, que tem a sua proposta judaica, não é? Quando o povo hebreu sai do Egito e entra na terra prometida, Canaã, e aí vem a palavra hebraica pechá, que significa passar por cima, em relação ao ser angelical que protegeu as crianças
israelitas, judaicas, e aí se celebrou em Canaã a primeira Páscoa. E é claro que, vindo o cristianismo, entra a figura, a personagem relevante de nosso Senhor Jesus, e aí o apóstolo Paulo vai nos dizer que a nossa Páscoa é Jesus. Nesse sentido de que ele foi o cordeiro que os judeus celebravam lá no Antigo Testamento, não é? Como substituição, e efetivamente passamos a celebrar a Páscoa nessa perspectiva. Mas o que fica para nós de mensagem maior é essa proposta de não apenas o cordeiro que foi imolado em nosso lugar, mas aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Nós sempre celebramos com muita satisfação a Páscoa, e eu até costumo dizer que talvez a Páscoa, presidente, seja mais importante que o Natal, porque de nada valeria Jesus ter nascido e ter morrido de velhinho nas ruas de Jerusalém. Mas ele veio para cumprir uma missão e o cumpriu. E por isso, ao terceiro dia, a pedra rolou, o anjo bradou, e ele ressuscitou com poder e grande glória, e é isso que nós celebramos da Páscoa. E como disse Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo, nós seríamos os homens mais miseráveis do mundo, porque a nossa esperança seria vã. Mas porque ele ressuscitou, nós também cremos na vida eterna, e por isso, com muita alegria, com muita satisfação, celebramos a Páscoa. É claro, percorrendo a perspectiva do sacrifício, da crucificação, de todo o lamento que se dá em torno da peregrinação de Jesus até Jerusalém, mas nos lembrando sempre do domingo, da Páscoa, o terceiro dia, que celebramos como perspectiva de que também teremos a vida eterna nele. Por isso, fica aqui o nosso registro, nessa tarde, a todos os catarinenses que nos acompanham, que de fato a presença de Jesus faça a diferença na sua vida, na sua família, e seja a verdadeira Páscoa. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Com a palavra agora o deputado Mário Marcondes, por até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Silvio, senhores e senhores deputados, tinha feito aqui uma permuta, o deputado já não tinha saído aqui do plenário nos instantes. Tá bom, deputado. Então, dizer que cumprimentar todos os ouvintes da TVA, o Rádio AL, público que nos honra com sua presença na tarde desta quarta-feira. Muito bem colocado aí pelo deputado Ismael, né? Um momento de sempre de reflexão, né? A Páscoa. Eu que vivi e convivo dentro da Igreja Católica desde que nasci, com o ensinamento do meu pai e da minha mãe, e a gente sempre levou essas datas com muito, não só como uma data comercial, né? Mas sim, principalmente espiritual. Então, parabenizar as suas palavras aqui, deputado Ismael. Isso é muito bom, né? A sociedade em si está muito carente das palavras, de afeto, de carinho, de esperança renovada a cada dia, e que essas datas religiosas façam parte do nosso calendário espiritual, e que a gente possa, em cada momento desse, renovar a nossa esperança e ter uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Senhor presidente, essa semana também tivemos, né, iniciando a semana com a morte policial feminina do batalhão de Chapecó, lá no Rio Grande do Norte, passando férias. E eu falava isso hoje de manhã, né? Você sai, vai num restaurante para jantar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, e de repente você se depara com uma situação dessa que absolutamente nada previsível, e você, pelo exercício da função, ou por até estar portando uma arma em função da tua profissão, você acaba se deparando com uma situação dessa,
e acabou vindo a óbito. A policial feminina de batalhão de Lages e o seu esposo, estando aí ainda acometido, correndo risco de vida aí, em função do vandalismo, em função dessa nossa insegurança que vivemos todo dia. Por incrível que pareça, acho que foi no Fantástico desse domingo, onde falava que uma das cidades mais violentas, o maior índice de criminalidade, Rio Grande do Norte, Natal. E essa fatalidade que nos deixa entristecido, tenho certeza que a sociedade catarinense está de luto, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina está de luto, mas isso nos deve chamar a uma atenção das nossas autoridades. E eu muitas vezes já me pronunciei dessa tribuna, e muitas vezes fui tanto quanto hostilizado pelas minhas palavras fortes de falar de bandido e vagabundo. E que isso seja um alerta, porque a cada um policial que recebe um tiro ou é confrontado, quem está sendo confrontado é o Estado, é a instituição Estado, não é aquele policial, pessoa física. Temos tido aí em Santa Catarina, com o novo comando da Polícia Militar, com o novo comando da Delegacia Geral de Polícia, né, deputado Maurício? Está melhorando os índices, que bom. Está sendo feito um enfrentamento, porque sempre que se fala em segurança, a gente vai rapidamente correr para a palavra chamada educação. Mas não adianta. Chegamos no momento que vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. Se nós temos que cuidar das crianças que estão vindo hoje, mas nós temos que combater o bandido que já está hoje aí, aposta aí na sociedade, no dia a dia. Então que isso tudo fica o alerta, fica aqui os nossos sentimentos a toda a família, a nossa tristeza de ver mais um policial morto em confronto com bandidos que não tem absolutamente nada a perder, mas que deixa para a sociedade esse momento de instabilidade, esse momento de insegurança, de tristeza e muitos momentos de raiva por se deparar com situações dessa natureza. Por fim, eu gostaria de colocar aqui a situação, inclusive colocada pelo deputado Kennedy Nunes agora, sobre a situação da ação judicial ajuizada pela minha pessoa, não como deputado, mas como cidadão catarinense, contra a compra do prédio pela Assembleia Legislativa. Primeiro eu queria colocar aqui a situação da nota do colunista Cacau, que a informação dele eu não sei de onde veio. Certamente que não saiu de deputado da Assembleia e muito menos da mesa diretora. Que eu em momento algum falei que eu iria pedir desculpa se a ação não fosse procedente. E aqui nós temos que abrir um parênteses. Eu simplesmente, na minha ação, eu não ganhei uma liminar para suspender os pagamentos. A ação corre. A minha posição quanto à irregularidade cometida na compra do prédio vai permanecer. Nós temos demanda para muitos anos. E tem um monte de bobo aí falando que a ação não deu em nada. Não, não é isso. Foi uma liminar negada. E ao cidadão Cacau Menezes, eu quero dizer que cidadão nenhum deve pedir desculpa quando você vai buscar o seu direito na justiça. Não tem que pedir desculpa a ninguém, absolutamente ninguém. E vamos esperar o resultado da ação. Tem muita água para rolar, tem muita água para passar embaixo da ponte. Simplesmente não foi dada uma liminar para suspender os pagamentos, porque eu entendo sim que há um perigo em mora. Há um dano irreparável, sim, porque se essa ação lá na frente for julgada improcedente, nós vamos ter que devolver o dinheiro, desocupar o prédio e entregar para o dono. Eu não conheço o seu Toninho Ramos, nunca vi, nem mais preto, nem mais amarelo, nem mais verde, nem mais pequeno, nem mais grande. Não devo nada a esse cidadão, não sei quem é ele. Se eu encontrar no meio da rua, não sei quem é, então não tenho que pedir desculpa para absolutamente ninguém.
Até porque a ação judicial está correndo, vai continuar correndo, vai ter testemunha para ouvir, e nós vamos descobrir o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Lamento profundamente a sentença quanto a liminar negada pelo Poder Judiciário. Lamento, porque quem sabe lá na frente vão ter que desmanchar tudo. Mas isso já virou hábito no Poder Judiciário. Causa primeiro dano e depois vão tentar reparar. E quando fizeram a comparação da compra do prédio da Assembleia com a do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, é porque estão querendo acobertar alguma coisa também. E eu não tenho medo de falar isso aqui. Acho que o seu juiz de direito da primeira vara, ele foi contratado pela Assembleia Legislativa para fazer a defesa da Assembleia. Ele não foi juiz. Porque a petição da Procuradoria-Geral desta Casa não deixou nenhuma dúvida que o processo foi feito, sim, a toque de caixa e na corrida para comprar o prédio. E eu não vou arredar-pé de uma palavra do que eu disse até agora. Nenhuma palavra eu vou arredar-pé. A ação judicial está lá. Vai permanecer. A água tem para passar embaixo dessa ponte. E nós vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe eu nem vou mais estar nesse parlamento, quem sabe nem o deputado Silvio não vai estar mais nesse parlamento, e nós vamos ter decisão judicial. Então não acabou, não. Quer dizer para Santa Catarina que não acabou. A minha posição está de pé. A minha posição tomada, e eu sempre falei, de procedimento que não foi correto. E falo de procedimento falando como advogado e não como parlamentar. Estou falando como advogado, não como parlamentar. Fui funcionário e advogado da quadra durante 29 anos. E sei do que é que eu estou falando. Lamentável a posição do Poder Judiciário de Santa Catarina. E agora estarei entrando, na semana que vem, com agravo do instrumento ao Tribunal de Justiça e espero que então, em decisão colegiada do nosso Tribunal de Justiça, que esta liminar seja revogada e seja concedida a ordem para suspender os pagamentos da compra feita pela Assembleia Legislativa do prédio de 83 milhões de reais. Vou seguir o propósito porque tenho convicção. E a minha convicção não é contra ninguém. A minha convicção é pelo que é certo, pelo que é correto e pela falta de necessidade da compra do prédio da Assembleia que foi feito na última gestão desta casa. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais espaço suficiente para o próximo orador inscrito, nós vamos, já antecipando mesmo por 3 minutos, ao horário dos partidos. E o primeiro pertence ao Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos, a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, e cumprimentar a todos que acompanham esta sessão, especialmente os nossos telespectadores e os que acompanham também pela TVA. Quero falar em nome do Partido dos Trabalhadores de uma preocupação muito grande que os gestores municipais estão tendo, e nós, 40 deputados desta casa também. Eu me refiro ao Fundo de Financiamento dos Municípios, o Fundam. Nós tivemos o primeiro Fundam, presidente, na ordem de 606 milhões. O primeiro Fundam foi assinado ainda pela presidenta Dilma. Foi um sucesso esse financiamento, porque ele não exigia contrapartida das prefeituras e também atendeu os 295 municípios de acordo com o tamanho da população e respeitando as necessidades de cada município. Eu me lembro muito bem, quando nós aprovamos a lei, que foi incluído praticamente todas as áreas, cada prefeitura poderia indicar 2 projetos, foram 453 convênios assinados,
o que representa 976 equipamentos, máquinas e veículos, 56 obras, 1.350 ruas pavimentadas, num total de 538 quilômetros de pavimentação. Então, o Fundam, assinado pela presidenta Dilma, foi a primeira experiência de financiamento sem contrapartida e, além de não ter contrapartida, os municípios puderam escolher, deputado Ismael, quais as suas prioridades. E nós, os 40 deputados, conseguimos também a prerrogativa de indicar incrementos no Fundam para aumentar o valor que cada município recebia. Eu confesso que não ouvi nenhuma reclamação do Fundam 1. Agora nós estamos com a novela que não tem fim do Fundam 2. E eu quero aqui recuperar os equívocos do Fundam 2. A primeira questão que nós enfrentamos, quando o governo manda para cá, ele manda num pacote maior, incluindo grandes obras de infraestrutura, entre elas a tão falada Ponte Hercílio Luz. Eu sei que para muitos a Ponte Hercílio Luz é um cartão postal e tem um significado especial, mas para quem anda nesse estado como eu, que enfrenta estradas esburacadas, sem segurança para quem nela transita, escolas como as que eu visitei em Xanxerê esta semana, e vou falar depois do horário do partido, vou falar dessas duas escolas que não têm nem sequer quadra de esporte para educação física. Quem enfrenta o problema da saúde, tendo que se deslocar do grande extremo oeste até a capital, quem enfrenta a ausência de recursos para as políticas sociais, para incentivar a economia solidária, para incentivar os pequenos empreendedores, não consegue aceitar que o governo coloque um volume razoável de recursos nessa ponte. E eu falo isso porque, imediatamente, quando entrou nesta casa o Fundam 2, eu fui a primeira deputada que me posicionei contra, e naquela ocasião já nos manifestamos aqui na tribuna dizendo que não poderia, mais uma vez, incluir recursos volumosos para a Ponte Hercílio Luz, em detrimento de todas essas áreas que eu cito. Para nossa alegria, o governo manda uma emenda alterando o projeto original, e nessa emenda, então, contempla obras de infraestrutura do Estado. Ok. E a partir daí, o governador Colombo fica nesses 2 anos, porque isso foi 2016 e 2017, e entramos em 2018 ouvindo que o Fundam vai sair, que seriam 700 milhões, e a última matéria de setembro diz, inclusive, que em outubro do ano passado, as prefeituras já estariam autorizadas a firmar os primeiros convênios. Quando o governador fala isso, ele fala de uma audiência que ele participava com o ministro da Fazenda, o Meirelles. E ele dava mais detalhes. O BNDES vai liberar o recurso e o gerenciamento será feito sobre o BNDE, sobre a responsabilidade do BRDE. E os primeiros contratos em outubro. E eu fiquei muito feliz quando nós ouvimos a informação, deputado Maurício, Vossa Excelência sabe bem do que eu estou falando, que Itapiranga, no extremo oeste catarinense, seria o município a assinar o primeiro convênio. E mais, o governador foi lá e anunciou para toda a imprensa, para o prefeito, 2,5 milhões, primeiro Fundam. Outubro do ano passado. Bom, o prefeito, exatamente, deputado Maurício, chorou de emoção. Eu, o primeiro município a receber 2,5 milhões. E nós do Oeste ficamos muito felizes, né? Porque nós fomos contemplados com o primeiro convênio. Gente, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março.
e agora as notícias são todas ao contrário. Eu faço aqui essa denúncia, primeiro para trazer esse histórico de uma novela que não termina. Segundo, o cidadão não pode, governador, dar uma palavra dizendo que assina algo que ele não tinha assinado a nível federal. Terceiro, os prefeitos viraram todos caloteiros. Por quê? Eles dizem, deputada, independente de partido, eu saio na rua, o cidadão acha que eu recebi o recurso. E agora? O que eu faço com isso? Quem que vai acreditar na minha palavra se o governador disse que estaria assinando? Então, eu quero fazer aqui essa fala para demonstrar... 30 segundos, porque nós estamos no horário dos partidos, deputado. Eu gostaria de ter mais tempo, porque pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que nenhum partido... Eu e talvez mais 2 partidos, né? O Jean vai falar. Mas eu estou muito indignada com isso, indignado porque o governador enganou os 40 deputados, os 295 prefeitos, ou seja, a população catarinense. E eu tenho dito para os prefeitos, quem criou o abacaxi que descasque. Criou o pepino, se vire. Agora dê um jeito de arrumar esse dinheiro, porque Santa Catarina não pode perder. Próximo partido, PDT. Próximo partido, PSD. Deputado Jean Kuhlmann vai fazer uso por até 13 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares e a todos que nos acompanham aqui pela TVA ou pela Rádio Alesc. Senhor presidente, eu quero trazer um assunto a esta tribuna, que é, na verdade, uma grande preocupação que este parlamentar teve esta semana, depois de conversar com algumas pessoas. Se tem uma das grandes virtudes que Santa Catarina tem, se tem uma das grandes questões que o governo de Santa Catarina pode se orgulhar, deputado Ismael, é de ter ajudado, junto com toda a economia e o povo catarinense, a tornar o nosso estado um grande gerador de empregos perante o Brasil como um todo. Santa Catarina é referência na geração de empregos. Mas tem um fato que aconteceu recentemente que me deixa preocupado com relação a essa questão e com relação à dificuldade da competitividade que o setor de distribuidores e atacadistas de Santa Catarina vão ter. O governador Pinho Moreira assinou um decreto, que é o decreto de número 1541/2018, modificando algumas questões na legislação que envolve o ICMS de Santa Catarina. Mais precisamente, deputado Silvio Drever, que esse decreto retira algo que nós chamamos de crédito presumido, que é um crédito que as empresas que vendem têm na hora de fazer o cálculo ali do imposto do ICMS a pagar. E acontece que com esse decreto, as empresas de Santa Catarina, os distribuidores e os atacadistas de Santa Catarina, que hoje geram mais de 100 mil empregos em Santa Catarina, vão perder competitividade. O que eu quero dizer quando eu falo que é perder competitividade, é dizer simplesmente que, por exemplo, um distribuidor, um atacadista que vende para um supermercado que está no Super Simples em Santa Catarina, e esse distribuidor é do Paraná ou do Rio Grande do Sul, vai conseguir vender para o mercado de Santa Catarina, deputado Silvio, mais barato do que um supermercado, do que um distribuidor e um atacadista de Santa Catarina. E aí, aquela pessoa do supermercado vai poder comprar mais barato de alguém de fora do que alguém de Santa Catarina, porque o de Santa Catarina não tem mais o crédito presumido. A conta é simples. Quem vende do Paraná para Santa Catarina, por exemplo, para um supermercado que está no Super Simples, destaca 12% de ICMS. Quem é de Santa Catarina e vende para alguém de Santa Catarina, paga 17% de ICMS. Ou seja, para o dono do supermercado do Super Simples, é mais barato comprar de alguém de fora do que de Santa Catarina. E aí eu não consigo entender, porque eu conversei com o secretário da Fazenda, me atendeu muito bem, demonstrou conhecimento sobre o caso, só que ele não vai conseguir resolver até o dia 1º de abril, que é quando esse decreto começa a ter validade. E a partir do dia 1º de abril,
todo dono de supermercado, por exemplo, que está no Super Simples, vai comprar mais barato de fora do que um fornecedor catarinense. E o que vai acontecer? Gerar desemprego. As pessoas não vão comprar de onde é mais caro só porque é de Santa Catarina. Deputado Ismael, tem muitos distribuidores, muitos atacadistas de Santa Catarina que vão ter problema, Silvio. Que aí o dono do supermercado que está no Super Simples, que não se acredita daquele ICMS, vai comprar de alguém de fora. E aí a grande virtude que o nosso Estado tem, que é a preocupação em proteger a economia catarinense, proteger a geração de emprego em Santa Catarina, vai para o espaço. E essa é a minha preocupação que eu quero trazer à tribuna. Quero entender melhor isso e quero pedir um esclarecimento. E se realmente o secretário da Fazenda entende de que tem que ser corrigido, que faça a correção antes do dia 1º de abril, porque todo mundo tem que se adequar a essa mudança. E aí, no mercado, lá fora na rua, a pessoa quando perder um cliente, não adianta mais correr atrás, é difícil recuperar o cliente, Silvio. E aí quem é o prejudicado é quem gera emprego em Santa Catarina. E esta é a minha preocupação com base nesse decreto 1541/2018, que tira este crédito presumido de quem é catarinense, de quem gera emprego no nosso solo, de quem gera riqueza em Santa Catarina, e dá incentivo, na verdade, ou facilita a vida de quem é distribuidor ou atacadista de fora de Santa Catarina. E aí vai gerar um grande problema. Então quero aqui trazer o meu alerta, deputado Ismael, ao secretário da Fazenda, ao governador Pinho Moreira, que reveja esse decreto, pelo menos na questão deste item, para que realmente os catarinenses não sejam prejudicados, que a economia de Santa Catarina não seja prejudicada, porque a partir do momento que o atacadista ou distribuidor de Santa Catarina perde um cliente, para recuperar vai levar muito tempo. E quando ele perde um cliente de Santa Catarina, na verdade ele perde a possibilidade de gerar mais emprego e renda aqui. Quem ganha vai ser o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul. E essa é uma preocupação muito grande que eu trago a esta tribuna, porque isso mexe diretamente com emprego e geração de renda na nossa querida Santa Catarina. Ouço o deputado Ismael. Parabéns, deputado Jean, por essa intervenção. Já havíamos conversado sobre esse assunto, inclusive na bancada. Eu espero, deputado Jean, que haja um bom senso do governador Pinho Moreira e do secretário da Fazenda em efetivamente rever isso. E se não houver, essa casa terá que fazer a sua parte. E o faremos através de um decreto legislativo. Nós temos competência para isso, no sentido de barrar essa ação que nós entendemos prejudicial aos comerciantes e ao consumidor catarinense. Obrigado. A grande questão, deputado Ismael, e aí o que nós já falamos é que quando um atacadista e um distribuidor vende para um grande comerciante que utiliza o crédito, e utiliza isso na compensação do crédito ICMS, naquela conta de débito e crédito que se faz contabilmente, não tem problema, porque você vende com 17, gera o crédito 17, está tudo certo, pode vender com 12, gerar crédito 12, aí não muda a conta. O problema é o distribuidor e o atacadista que vende para o pequeno comerciante, que está dentro do Super Simples, que daí não gera essa equação da cadeia do ICMS, não gera esse crédito, e é por isso que fica mais caro para quem compra o produto daí de alguém de Santa Catarina, do que comprar o produto de fora, e automaticamente, quem está no Super Simples não vai mais comprar do distribuidor e do atacadista de Santa Catarina, e aí não vai mais ter o caminhoneiro para entregar, não vai ter mais o motorista, não vai ter mais a pessoa no depósito para trabalhar, enfim, vai diminuir o tamanho das distribuidoras e dos atacadistas do nosso estado. E com isso, vai diminuir a quantidade de emprego gerado. É um setor pequeno? Não é. É um setor que gera, deputado Silvio, mais de 100 mil empregos, diretos e indiretos no nosso estado. E o governador Pinho Moreira tem que olhar isso com atenção. É uma preocupação que eu trago a esta casa, é uma preocupação com a questão da geração de emprego. Se tem uma coisa, se tem um patrimônio que nós não podemos abrir mão, é o patrimônio de ser o estado ou um dos estados que mais gera emprego nesse país. Se tem um patrimônio que nós temos que manter, é o patrimônio do crescimento, da geração de oportunidade, da geração de renda, porque é o povo que precisa trabalhar e nós temos que dar esta oportunidade através de políticas públicas que incentivem a geração. Nós não podemos perder este patrimônio de Santa Catarina. E esse decreto,
neste item específico, coloca em risco essa questão. E eu tenho certeza que o governador Pinho Moreira não deseja isso, a não ser que tenham coisas que a gente não saiba, mas que tecnicamente possam ser respondidas. Não faz sentido algum. O secretário da Fazenda, como eu falei, me atendeu muito bem, tem conhecimento do assunto, mas infelizmente diz que não tem como resolver até dia 1º de abril. E se não resolver até dia 1º, deputado Silvio, se quiser resolver daqui a 90 dias, não faz sentido. Criar um problema sabendo o que aconteceria e não vão querer resolver, não tem como. Tem que resolver sim até o dia 1º, porque depois, lá fora no mercado, como eu falei, depois que você perdeu um cliente, para recuperar esse cliente é muito mais trabalhoso e muito mais difícil. E não é justo com quem é de Santa Catarina, não é justo com quem emprega, não é justo com quem gera renda, não é justo com o trabalhador da nossa Santa Catarina. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar progressista, PL, PSB e Podemos. O deputado Maurício vai utilizar do espaço, no máximo por 13 minutos, mas Vossa Excelência define o tempo que desejar, desde que não ultrapasse os 13 minutos. Uma palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Ontem já foi falar dessa tribuna, hoje a gente vai voltar a falar do assassinato da policial militar de Santa Catarina, lá no Ceará. Infelizmente, ou no Rio Grande do Norte. Mais um caso para as estatísticas. Ontem eu ouvi aqui atentamente as palavras do deputado Patrício Destro também, falando da reunião sobre segurança pública, ali com a comunidade e as lideranças do município de Pouso Redondo. E, até por curiosidade, hoje dava mais uma relida e algum material sobre as causas determinantes do aumento da violência e da criminalidade. E as causas, os estudiosos, os sociólogos, então todos têm as suas respostas, as suas justificativas, as questões sociais, que até peguei um artigo do quadro de oficial da Polícia Militar Irineu Osíris Cunha, não diz aqui o estado, e comecei a reler esse artigo sobre as causas da criminalidade. Vejo aqui o vereador Marcelo Achuti, que é o nosso vereador de Balneário Camboriú, obrigado pela presença, e o vereador Marcelo Achuti, até tem iniciativa de algumas leis tentando ajudar o combate à criminalidade. E eu acompanho aquela lei com referência ao golpe do chute, esses golpes de estelionato, principalmente contra as pessoas de idade. E que nessa semana até eu tomei conhecimento de 2 casos que as vítimas foram pessoas assim conhecidas e que foram vítimas desse chamado golpe de bilhete premiado, golpe do chute, o achadinho, que é aquela história de derrubar o cheque na frente da vítima, a vítima vai ali junto ao cheque, ele já vem para agradecer, já querem dar uma gratificação, infelizmente já cresce o olho da vítima e quando vê para receber depois, tem que sacar um dinheiro no banco para deixar como garantia para os marginais e acabam perdendo. Então, parabenizar o vereador Marcelo Achuti de Balneário Camboriú, que não é atribuição nem municipal nem estadual. As leis, o Código Penal, o direito civil, o direito penal é competência privativa da União. Quem tem que mexer
é a união. Então, não adianta nós ficarmos estudando aí causas, achando culpados, jogando tudo na conta da polícia, que não vai se resolver se não se adotarem as medidas necessárias. Quais são as principais que a gente vê? É a punição. É realmente quem pratica um crime ser segregado da sociedade e cumprir a pena. No nosso país, ninguém cumpre a pena. Todo mundo está vendo. Você diz para a criança que se fizer a coisa errada, ela vai ser punida, mas isso ela ouve em palavras, porque o que ela vê de realidade é na TV, é na informação, é na notícia. O autor de um crime praticar o crime hoje e sair no mesmo dia. Até porque antes demorava um pouquinho mais, porque não tinha a chamada audiência de custódia. Antes, ele era levado para o presídio, quando em flagrante, dali uma semana o juiz ia ouvir, e na primeira audiência analisava se era caso de manter ou não a prisão em flagrante. Aí entenderam que o coitado do preso estava ficando muito tempo lá para ser liberado, sem estar condenado. E agora, com a audiência de custódia, em 24 horas, tem que ser apresentado ao juiz para 99% das vezes, com certeza, ser liberado. Para dizer que ele virou bonzinho naquelas horas que ficou preso, que não vai mais praticar crime, que tem endereço certo, e toda aquela historinha que o juiz sabe que é mentira, eu sei que é mentira, a criancinha sabe que é mentira, mas o juiz faz de conta que acredita e libera o preso. Infelizmente, é isso que acontece. O exemplo que o deputado Patrício Desto falou ontem, que a comunidade de Pouso Redondo já deu. Eles fizeram um levantamento, Polícia Civil, Polícia Militar, Pouso Redondo não olhei, mas deve estar ali com seus 10 mil habitantes, 12 mil, não mais que isso. Tem 28 marginais que em 2 anos praticaram 800 crimes. Então, 28 que em 2 anos fizeram furto, roubo, agressão, ameaça, 800 crimes. Ora, se esses 28 tivessem preso no segundo crime, já não teriam praticado os demais, já não teria reincidência, já não teria mais crimes. Um desses 28 praticou, em 2 anos, 75 crimes. 75 vezes ele praticou algum crime, ele foi identificado, foi levado pela polícia à justiça e ele foi liberado. Se ele tivesse ficado preso na terceira, onde deu a primeira chance, liberou, voltou a praticar, na segunda foi dado mais uma chance, novamente ele disse para o juiz que ele é gente boa, que nunca mais vai roubar, que ele tem residência, que no outro dia ele vai procurar emprego. E aí o juiz acreditou, o gurizinho do lado ali não acreditou, mas o juiz acreditou. Aí ele vai e pratica mais 72 crimes. Até que um dia ele vai praticar o crime que esses lá praticaram contra policial. Até que um dia ele vai assassinar alguém. Até que um dia ele vai cometer um latrocínio. Porque até do latrocínio ele não tem medo de ir para a cadeia. Porque ele já foi solto tantas vezes, ele sabe que vai roubar, matar, fazer o que quer e vai para a rua. Então, o Poder Judiciário tem que exigir, não pode exigir, como tem casos aí, porque que algum desses estão soltos. Porque em Rio do Sul, no presídio, que é o maior que tem na região,
está proibido colocar preso de outra comarca. Então, daí, Pouso Redondo, que se vire com seus presos. Daí acabam liberando o preso de Pouso Redondo. Ora, porque o presídio está cheio. Está cheio. Quem está assaltando, quem está roubando, sabe que o presídio está cheio. Lá para roubar o banco, ficaram 4 meses dentro de um túnel de meio metro. Daí não é insalubre, daí não pode pegar doença, daí nada. Aí quando ele é preso e vai para a cela, não, na cela não pode ficar, porque é insalubre. Então no túnel que eles ficam cavocando 4 meses dentro de um túnel de meio metro, não é insalubre. A cela é insalubre. O juiz vai soltar, porque o coitado do preso não pode ficar ali. Já pensou? Vai ficar com outro, ele que é tão gente boa, vai ficar com outros marginais ali. Então, nós estamos brincando com a sociedade. Vocês não entendem por que o Bolsonaro está com 60% nas pesquisas? Porque ele está gritando lá em Brasília que é contra tudo isso aí. Que matou, estuprou, tem que ir para a cadeia. Pô, a população não aguenta mais. Antes era longe, antes ouvia falar que aconteceu o crime, agora não. Agora é o vizinho, o parente, está chegando. E daqui a pouco, do jeito que vai, todo mundo vai ter um caso de um crime, de um homicídio, de um estupro. E o que é pior, quando for ver a ficha, com 18 passagens, 30 passagens, 75 passagens, lá em Pouso Redondo, o marginal, e está na rua roubando. E daí a culpa é da sociedade. Nós vemos exemplos de pessoas com deficiência, trabalhando, buscando o sustento. Aí o marginal é que é o coitadinho, é o marginal que vai prometer, que vai arrumar um emprego, que nunca mais vai roubar. O cara está com 35 anos, nunca trabalhou, só roubou e cadeia para a rua, cadeia para a rua. E daí ele diz na audiência para o juiz que ele nunca mais vai roubar, que no outro dia ele vai arrumar emprego, e aí o juiz acredita. Teve juiz aí que nós tivemos informação que os policiais se negaram porque ela queria que, antes da audiência, fosse buscar um lanche para o preso, porque ele estava não sei quantas horas sem comer. Pelo amor de Deus, né? Como eu disse, quando ele quer roubar, que ele fica 4 meses dentro de um túnel, fazendo um buraco para chegar no cofre do banco, daí não é insalubre, daí a cela é insalubre. É melhor amontoar quem está praticando o crime do que punir a sociedade como está acontecendo. Então, nós temos que fazer o trabalho de educação, trabalho social, trabalho da família voltar a ter responsabilidade, trabalho da igreja voltar a ter aquela força que tinha e não fugir da sua atividade social e espiritual, mas tudo isso vai levar tempo. Agora tem que estancar a criminalidade. Como é que vai estancar? Colocando na cadeia. Quem praticar crime tem que ficar recolhido. É o único jeito. Se não mudar isso, não vai resolver. Não adianta colocar mais 1000 policiais, não adianta nada. Tem que ser a lei mais dura e preso na cadeia. Só isso, nesse momento, estanca a criminalidade. Preso bonzinho, só é bonzinho na frente do juiz, depois que está... Obrigado, deputado Maurício. Na sequência, o PMDB, na sequência, o PSDB.
Vamos suspender a sessão até às 16 horas da ordem do dia e ainda solicito o comparecimento dos deputados, das deputadas. Nós temos matéria relevante para as 16 horas para deliberar, além de termos aqui a presença do presidente da Federação das Indústrias, o qual vai fazer a apresentação da agenda, que será aproximadamente 10 a 12 minutos. Então, está suspensa a sessão.